Olá, boa noite, graça e paz a todos, que bom estar de volta aqui. Primeiramente eu quero agradecer a todos que estiveram orando pela gente, para que a gente pudesse ficar bem e graças a Deus estamos bem. E hoje estamos retornando aqui, retomando as nossas aulas do Evangelho de Mateus, certo? Minha voz ainda não está muito legal, um pouquinho de tosse, mas eu acho que a gente vai conseguir ir até o fim da nossa aula de hoje. Espero que você seja abençoado, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Obrigado pela força, pela graça que o Senhor tem nos dado e por podermos retomar as nossas aulas. Pedimos a Tua bênção sobre cada pessoa que irá assistir, que ele possa aproveitar o máximo e aprender também muito da Tua Palavra. Nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bom. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, se você anota aí e vamos em frente. Só para você lembrar comigo, nós já passamos pelo capítulo 1, que envolve todo o ambiente do nascimento de Jesus, o capítulo 2, que envolve a história dos magos, né? E também a fuga de Jesus de José e Maria para o Egito, e depois o retorno do Egito para a terra, e depois eles vão então para a cidade da Galileia e ali ficam. E aí então nós temos um intervalo de tempo, onde quando a gente começa o capítulo 3, nós já temos Jesus já um homem grande, em torno de 30 anos de idade, quando a gente começa o capítulo 3. Lucas conta mais alguns detalhes, aliás, apenas mais um detalhe da infância, mas o evangelista Mateus não conta. Então a gente estava estudando na última aula, antes de eu pegar Covid, né? Nós estávamos estudando a respeito do capítulo 3. E só para você lembrar comigo aqui, no capítulo 3, é quando começa a preparação para o ministério de Jesus. E a gente inicia essa preparação com o ministério de João Batista. João Batista é um personagem muito importante para o ministério de Jesus. É o personagem que vai preparar o caminho do Senhor. É um personagem profético. Nós citamos aqui a profecia de Isaías, capítulo 40, versículos 2 e 3, e também a profecia de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Mas eu dividi a história de João Batista em alguns pontos, se você lembrar, só para recapitular com você. Nos versículos 1 e 2 nós vimos a mensagem de João Batista, uma mensagem firme, incisiva e dura. Arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. De que arrependimento João estava falando? Ele estava falando do arrependimento do povo, porque o povo estava se esquecendo, deixando de lado a promessa mais importante, a promessa da vinda do Messias. Ou seja, eles tinham que se arrepender, que deixaram de esperar, deixaram de aguardar essa promessa maravilhosa. Está próximo o reino dos céus, é o reino de Deus, o reino de Cristo, que nós mencionamos. Falei também da autoridade de João. A autoridade de João, uma autoridade, como eu disse agora há pouco, profética, profecias de Isaías, profecia também de Malaquias. E nós vamos ver também, eu não me lembro que eu citei na aula, que quando ele fala sobre a pessoa de João Batista, que é um outro ponto que eu citei, então a pessoa de João Batista tem a questão muito profética de João Batista, de Malaquias, e tem muito essa questão, ele era Elias ou não. Bem, a gente tem que lembrar que João Batista veio para cumprir a profecia de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz que que viria Elias antes do dia grande e terrível do Senhor. Bem, ele não era Elias, não é uma reencarnação de Elias, nada a ver, é um cumprimento profético do papel, da função. Nós lemos Mateus capítulo 17, versículos 9 a 13, né, que quando Jesus fala
que se os discípulos tivessem aceitado João Batista, ele seria Elias, ou seja, ele cumpriria o papel de Elias. E vimos isso também no capítulo 11 de Mateus, versículo 14. E eu não li com vocês Lucas 1:17, desculpa, 1:7, mas vocês podem ler lá, quando o texto do Evangelho fala que ele veio no espírito e no poder de Elias. Ou seja, ele veio para cumprir aquele papel. Ou seja, se os discípulos, se o povo judeu tivesse aceito João Batista, aceito a mensagem, muitos se converteram, mas não como nação. Muitos creram naquela mensagem, mas não como nação. Mas se a nação tivesse aceito, a liderança tivesse aceita, então João Batista cumpriria as profecias do Velho Testamento relacionado ao precursor, citado em Isaías 40, e também a profecia de Malaquias a respeito de Elias, certo? Falamos do batismo de João Batista, que é o batismo para introduzir, preparar o caminho do Messias, a nação, e preparar os corações para a chegada deste rei, o rei Jesus. Falamos também dos fariseus e saduceus, o caráter deles, né? Que eles estavam ali presentes, e eu até falei para vocês, imagine aquela cena, né? Jesus chegando e aqueles homens não aceitando, não querendo, por isso que eles são chamados por João Batista de raça de víboras. Falei do batismo de João Batista para os irmãos, também falei que o batismo de João Batista é o batismo de água, porque ele batizou com água, e João Batista fala do batismo do Espírito Santo e do batismo com fogo. Foi o finalzinho da nossa aula passada, que ele disse que João Batista viria, só um minutinho, João Batista viria e batizaria com água, mas viria o outro que viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E certamente o batismo com o Espírito Santo é aquele profetizado desde o Velho Testamento e que viria e como veio no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. O batismo com fogo, o que é? Então, só você entender o contexto, que ele está falando de julgamento. Por isso que ele coloca aqui, o machado já está posto sobre a raiz, e a palha será queimada no fogo, e o trigo vai ser colocado no celeiro. Uma separação, ou seja, mostrando o julgamento. Batismo com fogo, isso que vai acontecer no final dos tempos. E, muito bem, nós entramos no final da nossa aula passada justamente nessa cena, porque é nessa cena que entra Jesus. Jesus chega nesta hora, nesse momento. Você pode imaginar comigo o que está acontecendo? Jesus vindo, a liderança judaica, fariseus, escribas, ali naquele lugar, sem condições não querendo receber o Messias. Aliás, eles estavam ridicularizando aqueles que estavam descendo as águas e sendo batizados, ali naquela hora, naquele momento. E Jesus chega naquela hora. E eu queria que você abrisse a Bíblia em Mateus capítulo 3, e nós vamos ler os versículos 13 ao 17. Se você estiver ouvindo um barulhozinho no fundo, é alguém vizinho aqui fazendo algum serviço com esmerilhadeira. Mas dá para você ouvir, eu creio, né? E está dando para entender minha voz, um pouquinho rouco a mais do que o normal, né? Mateus capítulo 3, versos 13 até o verso 17. Eu vou ler o verso 13, 14 e 15. Acompanhe comigo. Então veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Quem que veio? Jesus. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Bem, o que João estava querendo dizer e o que Jesus estava respondendo? Primeiro, João fala: não, eu preciso ser batizado por ti. Ou seja, dá a entender que João tem um grande reconhecimento de quem é a pessoa de Jesus. Ele está dizendo: não, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus disse: deixa desse jeito, convém cumprir toda a justiça.
Que justiça é essa? Por que Jesus precisou ser batizado? Se ele não tinha erro. Aliás, que expectativa errada ele tinha a respeito da vida do reino, se ele era o próprio rei desse reino. Por que ele precisou descer as águas? Há alguma coisa errada? Há alguma decisão, alguma situação errada de Jesus? Não. Absolutamente não. Lembra da cena que eu disse? Nós tínhamos a liderança judaica de um lado, o povo que estava ouvindo, vários descendo as águas para ser batizado por Jesus. Se Jesus não se batizasse, com quem Jesus se assemelharia? Semelharia com a liderança judaica dura, de coração, fariseus, saduceus, ou com um povo arrependido? Se Jesus não se batizasse, ele ia se assemelhar aos duros de coração. Por isso que Jesus disse, convém cumprir toda a justiça. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus se ajunta aos quebrantados de coração. Deus age no meio do quebrantamento e não no meio da dureza. Nós não podemos esquecer disso. O que afasta Deus das pessoas, o que impede Deus agir no coração e na vida das pessoas é dureza de coração. O que mais atrai Deus na vida do homem é quebrantamento. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Quando alguém tem coração quebrantado, quando alguém tem coração contrito, alguém tem coração arrependido, desejoso de Deus, Deus se aproxima. Foi o que aconteceu. Deus desceu as águas e disse, João, deixa do jeito que está. É bom sim cumprir toda a justiça. E João concordou e batizou Jesus. Porque Jesus estava se assemelhando agora àqueles que estavam se arrependendo. E isso é o que é importante. Aliás, é importante a gente fazer essa observação para todos que estão me ouvindo. Você quer Deus na sua vida? Você quer atrair Deus na sua vida? Então tenha um coração quebrantado. Que reconheça o erro, que reconheça a necessidade que temos, que todos nós temos, que você tem, a respeito de ter Deus na vida. Deus só vai agir onde houver quebrantamento. Sem quebrantamento, Deus não age. Deus só age no meio do quebrantamento. Muito bom. Continuando, a Bíblia diz então que assim Jesus foi batizado logo no versículo 16. Então eu quero que você acompanhe comigo aqui. Eu já disse o que significa cumprir justiça. Queria falar só rapidamente o significado do batismo de Jesus. Por que foi importante? Por que Jesus se batizou? Primeiro, um ato de consagração. Jesus, naquela hora, estava iniciando o seu ministério. Então, o ato de iniciar o ministério tinha muito essa questão de batismo. Já era uma prática veterotestamentária. Os sacerdotes, os reis, os profetas, quando eles iniciavam o seu ministério, a primeira coisa que acontecia, eles passavam por um processo chamado processo de purificação, que nada mais era do que um batismo, ou seja, um banho. Era o que acontecia também naquela época, antes do Velho Testamento. Então era um ato de consagração naquela hora. Jesus estava iniciando o seu ministério. Então ele batizou. Um outro significado do batismo de Jesus era um ato de recomendação. Jesus estava dizendo, João Batista, estava recomendando, ele estava autenticando a mensagem de João Batista. A mensagem dele está certa, é verdade, tem que se arrepender, tem que esperar com expectativa boa, porque o reino de Deus está próximo. Ou seja, ele estava dizendo para João Batista e dizendo para toda a multidão, verdade. Isso era uma coisa muito importante, se ele não descesse as águas, ele ia desqualificar o batismo de João Batista. E terceiro, ele era um ato de identificação. Identificação com Israel, a nação de Israel, que eu acabei de falar, com ele, com o reino que ele estava prometendo, e uma identificação com as pessoas que ali estavam, com a multidão, com os quebrantados de coração, certo? Então, consagração, recomendação e identificação. Agora eu quero terminar aqui falando do batismo,
lendo aqui para vocês versículos, vou ler o versículo 16 e 17, tá bom? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem, a versão NVI diz assim, de quem me agrado. Tem a versão atualizada que diz em quem me comprazo. Deixa eu dizer uma coisa aqui primeiro. Primeiro, o que eu queria que você observasse, que nessa cena aqui a gente vê a presença da Trindade. Jesus, o Filho ali, o Pai que fala e o Espírito Santo que desce em forma de pomba. Ou seja, naquele momento, a presença da Trindade aprovando toda aquela cena maravilhosa. Bem, eu queria aqui apenas explicar aqui a expressão mencionada dos céus por Deus naquela hora. Queria que você imaginasse, Jesus desce as águas e depois que ele sai das águas, o Espírito Santo desce em forma de pombas, pousa sobre os ombros de Jesus e uma voz sai do céu. Vou ler novamente o versículo, este é o meu Filho amado, de quem me agrado. O que significa? Qual é o sentido? O que Deus queria dizer sobre esta frase? Bom, primeiro, todo pai que está me ouvindo, toda mãe que está me ouvindo, vai entender que quando um filho agrada ao pai, agrada a mãe, tem um momento que é o mais significativo. É quando o filho obedece. Muito mais do que obedece, é quando ele obedece com alegria. Quando ele faz exatamente aquilo que ele queria. Isto é o que significa em quem me agrado, que alegra. No original grego, é um pouco mais apenas do que com o qual eu me agrado. Deixa eu ler uma expressão que eu pesquisei e eu achei muito interessante. Em quem o meu prazer, ou seja, aquele no qual o meu plano para a salvação da humanidade está sendo concretizado. Que expressão maravilhosa. Ou seja, quando Deus abriu os seus lábios e disse do céu, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado, está dizendo, este é o meu filho, no qual os meus planos estão sendo concretizados. Tudo aquilo que eu planejei para a salvação da humanidade estão sendo concretizados nele, na pessoa dele. Toda a profecia do Velho Testamento vão ser cumpridas nele. Tudo aquilo que eu planejei está sendo concretizado nele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, né? Que bom a gente poder saber e a gente poder estudar o Evangelho de Mateus na certeza que o plano de Deus está sendo concretizado na pessoa de Jesus. Bem, nós vamos entrar no capítulo 4 aqui, tentar avançar bem, e o texto aqui é sobre a tentação. Se você ler o Evangelho de Lucas também no capítulo 4, você vai ler o mesmo texto paralelo escrito pelo evangelista Lucas. Nós vamos estudar aqui em Mateus, chamado o capítulo da tentação de Jesus, tá certo? Então eu quero que você abra a Bíblia aí e nós vamos ler. Leiamos o versículo 1 e o versículo 2 de Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Quero destacar aqui, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, levou Jesus ao deserto para ser tentado. Por quê? Será que o Espírito Santo faz parceria com o chifrudo, com o diabo para tentar pessoas? Por que será que o Espírito Santo tinha dúvidas a respeito da pessoa de Jesus? Não, certamente não. Primeiro, Deus nunca faz parceria com o mal. O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, também não faz parceria com o mal, então descarta qualquer tipo de possibilidade. Será que o Espírito Santo tinha dúvida de Jesus? Não, também esquece. O
Espírito Santo sabia quem era Jesus, segunda pessoa da Trindade. Eles eram um só. Havia uma unidade, como diz a teologia, uma triunidade. Não tinha essa possibilidade. Então, por que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado? Não era por causa dele, dúvida, nada disso. Era por causa de você e de mim. Ou seja, o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado, para que eu e você pudéssemos saber quem era Jesus. Porque é muito fácil dizer vence a tentação, quando a pessoa nunca tinha passado por ela. Mas Jesus, além de mostrar, passar pela tentação, sentir toda a luta da tentação, nós vamos perceber que Jesus venceu a tentação do jeito que você pode vencer e que eu também posso vencer. Ele deu aqui as diretrizes, ele deu aqui as dicas, ele deu aqui as orientações de como você pode lutar contra as suas tentações e como eu posso lutar contra as minhas tentações. Então eu quero que você estude comigo e veja as vitórias de Jesus sobre a tentação, aquelas que podem ser as suas também. Além do que, Jesus também queria mostrar, o Espírito Santo queria mostrar que Jesus tem poder também para vencer aquele que é o inimigo das nossas almas, que se chama Satanás. Então acompanhe comigo aqui, são 3 tentações. Porém, quando você lê o Evangelho de Lucas, você vai perceber que o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, diz assim: e tendo passado todo tipo de tentação, então chega no 40º dia e tem aquelas. Ou seja, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas narram somente as tentações que aconteceram no 40º dia. Mas Jesus passou por muitas tentações durante todos os 39 dias antes. Agora no 40º são essas aqui, certo? Verso 3 e verso 4. Bem, nós vimos aqui no verso 2 que Jesus estava 40 dias sem comer, em jejum. E o que ele teve, como todo ser humano tem, quando fica um bom tempo sem comer, fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Bem, para a gente ser bem objetivo na questão da tentação, eu quero dividir com vocês aqui a tentação em alguns pontos. A área da tentação, o motivo, o pecado, a resistência de Jesus e a lição que eu e você podemos tirar dela, tá bom? Então, qual é a área da tentação aqui nesse texto? Bom, é a tentação da mente dirigida ao corpo, ou seja, Jesus estava com muita fome, o seu corpo estava sentindo. Por isso que a gente podia fazer uma comparação com o apóstolo João, quando ele fala da concupiscência da carne, do desejo de satisfazer uma necessidade que a carne tem, certo? Então, deixa eu dizer primeiro, não há nenhuma virtude em passar fome, como também não é pecado comer para saciar a fome. Mas aqui tinha um problema maior. O problema não era só comer para saciar a fome, certo? Então qual era o motivo? Qual era o objetivo de Satanás? Satanás sugeriu que se Jesus fosse filho de Deus, por que então Deus permitiu que ele passasse por tanta fome? Já que você é filho de Deus, vai lá e fala com ele. Você não precisa passar por essa luta toda, não. Pegou o objetivo e pegou que isso está acontecendo muito nos nossos dias. Tem muita gente achando, eu não sou tão mal assim, eu faço muitas coisas boas, eu vou para a igreja, eu faço isso e aquilo, tem gente muito mais má que minha, então Deus vai fazer alguma coisa boa para mim. Aliás, eu acho que Deus é até obrigado a fazer. Tem gente apontando o dedo para Deus, dizendo assim: Senhor, faz isso para mim, porque eu sou teu filho. Ou seja, meu querido irmão, é muitas vezes achar que Deus está cuidando mal da gente, por causa das lutas e das dificuldades que a gente passa. E o diabo quer colocar isso na mente de cada cristão, na sua e na minha, que Deus não está cuidando bem de nós. Olha só, o diabo queria fazer isso com Jesus. Você é filho de Deus, aí. Imagina, vai ficar passando fome?
Vai lá, pede e transforme as pedras em pães. Qual era o pecado? Preste bem atenção nisso. A ação errada proposta por Satanás era a independência de Deus, revelada numa falta de confiança em Deus. Foi sugerido a Jesus que, sendo ele filho de Deus, tinha o direito e o poder de agir por si só. Ou seja, age independente. Faz, porque isso é bom. Deus não quer. Deus vai querer que você vai ficar passando fome? Pode fazer. Demonstrar uma falta de confiança, de dependência em Deus. Agir de forma independente de Deus. Será que não é isso que muitas vezes que Satanás faz contigo e comigo? Faz muitas vezes, não faz? Olha, a gente já viu a resposta de Jesus, e Jesus resistiu de uma forma muito objetiva. Ele usou a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, ele cita, e o que ele quer dizer? Que é mais importante alimentar o homem espiritual do que o homem físico. Cristo não agia meramente segundo a vontade de Deus, mas sim porque era a vontade de Deus. Ou seja, era muito mais importante o homem espiritual estar alimentado do que o físico. E ele não agia daquele jeito porque era a vontade de Deus. Mais ou menos assim, não tem outro jeito, né? Já que Deus quer que eu faça, eu vou fazer. Não, ele fazia porque era a vontade de Deus, era o desejo, era a ânsia, era o coração dele fazendo a vontade de Deus. Era mais ou menos igual aquele Salmo 42, né? Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Ou seja, meu querido, o desejo de Deus, a ânsia de Deus, a ânsia de fazer a vontade de Deus, não porque é a vontade, não segundo, vou fazer segundo a vontade de Deus porque não tem alternativa, não, se é a vontade de Deus, é isso que eu quero. Ou seja, essa é a forma de resistência. Você sabe, você e eu vamos passar por muitas tentações para satisfazermos as necessidades físicas, e você vai perceber que muitas delas não tem nada de errado em tentar supri-las. Mas lembra sempre, o mais importante de tudo é fazer a vontade de Deus. Essa deve ser nosso maior desejo, a nossa maior vontade. Mas não para aqui. Versículo 5 e versículo 6. Acompanha comigo. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos, seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em nenhuma ou em alguma pedra. Muito bem. Você já imaginou Jesus lá no alto do templo, ou como diz uma outra versão, no pináculo do templo, uma parte mais alta do templo? Imagine comigo a cena, Jesus lá em cima, pessoas passando e olhando, e talvez Jesus chegar na beirada para se apinchar, se atirar para baixo. Você já imagina a cena? E aí de repente os anjos segurando Jesus e colocando ele em pé. Que cena fantástica, não seria? As pessoas iam aplaudir, iam dizer: fala aqui o que você quer dizer, que nós vamos te ouvir. A cena até parece muito bonita, milagre muito grande. Muitas pessoas seriam atraídas por Jesus, por aquela cena de milagre impressionante, não é? Então presta atenção, olha a área da tentação. Se a primeira era a concupiscência, desejo da carne, satisfazer a carne, aqui há tentações das emoções para servir a alma, concupiscência dos olhos, aquilo que a gente vê, vislumbra, olha o que pode acontecer, aonde eu posso chegar. Satanás citou o Salmo 91, versículo 11 e 12, porém ele omite uma porção muito importante. Eu vou até ler para vocês aqui, porque é importante para o ensino dessa segunda tentação. Queria que você prestasse atenção em relação ao texto de Mateus, capítulo 4, versículos 3 e 4.
Agora, olha aqui o Salmo 91, versículo 11 e 12. Porque a seus anjos, estou lendo o Salmo agora, tá? Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra em todos os seus caminhos, né? E o que o texto diz em Mateus no capítulo 4, para que você não tropece em alguma pedra. Interessante que o diabo é tão astuto que ele muda coisas pequenas para a gente poder tentar se aliviar e sair livre daquilo que a gente sabe que está de errado. Qual era o motivo? Presta atenção. Já prestou atenção? Aqui é a concupiscência dos olhos, vislumbre. Sendo que Jesus de fato é Filho de Deus, que ele prove a sua confiança no Senhor, na proteção do seu Pai, que acabara de afirmar, né, na primeira tentação, além do que a Bíblia diz que haverá proteção. Satanás quis induzi-lo a aplicar a si mesmo as promessas feitas ao Messias, sem se manter nos caminhos de Deus. Ou seja, o Senhor tem que continuar cumprindo suas promessas, não importa o que eu faça. Você sabe, a gente esquece, eu e você esquecemos, que as nossas ações erradas têm consequências. Sim, Deus tem promessas de cuidar dos seus filhos, Deus tem promessas maravilhosas, mas Ele não é obrigado a fazer algo quando eu saio da rota. Quando eu saio daquilo que Deus quer que eu faça. Ou seja, o que Ele queria? Faz isso aqui, ó. Não importa o que você está fazendo, porque Deus vai cumprir a sua promessa mesmo. Pode se jogar daqui, porque a Bíblia não diz que Ele vai te cuidar de você. Ora, então se Deus vai cuidar de mim, eu posso atravessar a rua sem olhar dos lados que o carro estão passando e quem vem dali para cá, dali para lá. Não! Eu posso fazer qualquer coisa que é errado, não tem problema que Deus vai continuar cumprindo a sua promessa. Não, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu faço. Então, se você perceber que tem algo que está trazendo vislumbre na sua mente, no seu coração, e você sabe que é errado, não tente continuar naquela. Você sabe pela Bíblia que é errado, você sabe que Deus não quer aquilo na tua vida, não faça. E não peça para Deus cuidar de algo que você sabe que está errado. Você que é casado, vou dar um exemplo, casado, você é casado. Aí de repente você começa a olhar para uma mulher, e aí você começa a ter um relacionamento, acha muito bonito, Deus está dando aquela mulher para você, e aí você acha que Deus está dando, aliás, a mulher para você. Não, não é Deus que está dando. Não coloque as suas emoções, não coloque aquilo que você acha, e pedindo a bênção de Deus. Entendeu? Muito bem. Olha só o pecado. Independência. Uma falsa confiança em Deus. Ou seja, eu posso confiar em Deus, não importa o que eu estiver fazendo. Isso é falso. Isso é fake. Né? Fé fake. Ó, estou inventando agora, tá? Qual é a resistência de Jesus? O que ele disse aqui, lá no Mateus, que nós estamos estudando? O que Jesus disse? Qual foi a resposta de Jesus? Lá no versículo 6 ele disse, versículo 7, Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Qual foi a resistência? Jesus usou Deuteronômio 6,16 também. Satanás sugeriu a Jesus para mal interpretar as Escrituras. E Jesus disse, não tente a Deus. Não tente a Ele. Não tente a Ele usando coisas que você sabe que não é verdade, que não vai adiantar. Qual a lição? Devemos firmar nas Escrituras para vencermos o engano de Satanás e não nas nossas emoções. Firme a sua vida, firme as suas decisões nas Escrituras e não nas suas emoções. Versos 8, 9 e 10, terceira tentação.
aqui, porque eu preciso terminar minha aula, né? E já estamos caminhando para o final. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. Certo? Essa última tentação, Satanás leva Jesus para um monte, ele vê todos os reinos, e não era isso que Jesus queria, então está aqui, pode pegar. Se você me adorares, tem tudo isso para você. Primeira pergunta, Satanás podia fazer isso ou não? Sim, podia, porque a Bíblia diz que o príncipe deste mundo é Satanás. Ou seja, ele podia, mas na realidade o que Satanás queria era dividir reino com Cristo, porque ele sabe que isso vai acontecer. Jesus vai dominar sobre tudo e sobre todos. Então qual é a área da tentação? A tentação da vontade para não seguir o espírito soberba da vida. Você pode conseguir isso desta forma sem a ação de Deus na sua vida. Você pode conseguir as coisas sem Deus na sua vida. Fica tranquilo, vai em frente. Qual era o motivo? A tentação é ser rei sem a cruz. Você vai conseguir chegar aos seus propósitos sem a vontade de Deus. Satanás é príncipe desta época e ele sabia que a cruz ia derrotá-lo. Então sai da rota da cruz que eu te dou o que você quer. Faz a vontade de Deus. O importante são os fins. Não, irmão. Não são só os fins, os meios também. Eu não posso querer fazer a vontade de Deus por meios escusos, por maneiras erradas. Eu tenho que fazer a vontade de Deus, mas também o processo tem que ser correto. Qual era o pecado? Impudência. Sem pudor. Um falso Deus, ele foi direto. Vem cá, esquece Deus na tua vida, deixa que eu vou fazer o que você quer, que você pretende fazer. Você não precisa fazer a vontade de Deus nesse processo, você vai chegar lá. Está entendendo? Ou seja, não chegar a tomar uma decisão de fazer uma coisa, fazer errado para alcançar um bem, uma coisa boa, não é isso que Deus quer. Qual é a resistência que Jesus deu aqui no versículo 10? Retire, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus, só Ele e a só Ele preste culto. Ele citou Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, né? Satanás sugeriu que Jesus desobedecesse as escrituras, e Jesus disse: só vou adorar a Deus. Tem até aquele cântico que a gente, né, conhece bastante, alguns aqui certamente que estão me ouvindo conhecem, né? Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Isso é uma escolha que a gente tem que fazer todos os dias, porque Satanás vai sempre apresentar alguma coisa com uma aparência muito assim, tranquila, e que você vai alcançar coisas boas na sua vida. Lição, devemos entregar nossos corações para o Senhor, para não nos voltarmos contra Ele. Você sabe, você e eu passamos por muitas lutas nesses dias e muitos outros dias, e às vezes o Satanás vem querer colocar alguma coisa para a gente fazer coisa errada e pronto, e deixar lá os princípios de lado. Faça sempre a decisão: eu sempre vou escolher Deus. Fala isso sempre a Deus. Eu escolho Deus, escolho ser amigo de Deus, vou escolher Deus, mesmo que muitas vezes aquilo pareça a decisão mais difícil. Então não encurte o caminho, não mude a rota, faça sempre as mesmas coisas relacionadas à Bíblia, aquilo que está nas Escrituras. Não mude, obedeça, busque a Deus sempre. Pode estar a luta que for, Deus sempre em primeiro lugar. Pode dar glória a Deus? Isso, glória a Deus. Bem, eu podia terminar o capítulo 4 aqui, mas a minha aula já acabou, versículos 12 até o versículo 17. Nós vamos ver o finalzinho e vamos iniciar o sermão mais lindo da Bíblia. O sermão da montanha.